6 horas 22 minutos, pelo horário de Brasília. Quem está já aqui ao meu lado é a Stephanie Alves. Já trouxemos para você aqui na abertura do Novo Dia o que você pode esperar da edição de hoje. E claro que vai ter esporte com ela, porque hoje tem convocação da Seleção Brasileira Masculina. Conta pra gente o que a gente pode esperar, hein? É isso, Carol. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Hoje a gente vai ver, né, quem é que vai vestir a amarelinha. Se vai ter gente vestindo pela primeira vez, aqueles que voltam a defender a primeira convocação de Fernando Diniz, né? Ele que segue como técnico do Fluminense, mas tem esse mandato tampão também na seleção. Ele fica até o meio do ano que vem, enquanto o Fernando Diniz solte esses nomes. Vamos ver, né? A gente está acompanhando muito de pertinho a situação de Neymar, que agora foi para a Arábia Saudita. Deve ser um nome. Ele vinha, né, afastado dos gramados com uma lesão no pé, mas já se recuperou, fez até um amistoso com o PSG. É bem improvável que ele esteja nessa lista de hoje. Às 14h a gente vai saber. Stephanie também vai trazer pra gente uma outra expectativa. Chegamos ao último fim de semana da Copa do Mundo Feminina. E aí tá todo mundo olhando lá para a Austrália, para Nova Zelândia, todo mundo torcendo. Conta pra gente sobre esse jogo, o que a gente pode esperar dessas duas seleções que foram pra final. Olha, Carol, antes de falar da seleção, deixa eu falar um pouquinho desse Mundial, porque assim, eu não sei se o coração tá preparado pra gente dizer adeus, né? O quanto esse Mundial ele foi uma quebra de paradigma pro futebol feminino, né? A gente viu empresas patrocinando mais, as pessoas consumindo mais o futebol feminino, mais mulheres narrando jogos, mais mulheres assistindo aos jogos e as meninas, né? Quando a gente vê as imagens que chegam lá da Austrália com tantas meninas vestindo a camisa da sua seleção, isso é muito importante. Então esse Mundial já vai deixar um legado impressionante. Vale até a gente lembrar aquela declaração da Marta, né? Muito bom para as meninas mais jovens agora terem referências no futebol feminino. É uma mudança que a gente está vendo de mentalidade esportiva. Quanto ela, Formiga, Tamires, Cris, dessa outra geração, né? Marta, que diz que é o último Mundial dela, se despediu, né, dos mundiais. Agora deixa isso de referência também para outra geração que agora vai assumindo. As meninas, finalmente, né, as mais novas, vão poder crescer tendo ídolos mulheres no futebol. Isso é muito importante, gente. Isso é assim, ó, é uma quebra. São novos tempos que passamos a viver. Precisávamos. Vamos falar da final, então. É no domingo, né? Espanha e Inglaterra vão tentar o título inédito, né, em cima do adversário. A disputa pelo terceiro lugar também, né, Carol? Vamos ver esse fim de semana. É no sábado, amanhã, às 5h, em Brisbane, entre Suécia e Austrália. Então foi só um aperitivo aqui, já eu volto com o cardápio completo. Falaremos muito mais. Stephanie Alves, daqui a pouquinho de volta. Obrigada, Até já. Stephanie. Até. Isso firmado no Acordo de Paris em 2015. Os investimentos em torno dessa recuperação incluem mais de 200 bilhões de reais e a geração de muitos empregos. Vamos saber mais no CNN Mais Verde de hoje. A gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta, trazemos muitas informações de Brasília, expectativa para o depoimento de Walter Delgatti Neto, à Polícia Federal, e também informações sobre a confissão de Mauro Cid no caso das joias. Todos os detalhes em instantes, aqui no Novo Dia. Trazendo pra gente esse assunto, monitorando, claro, esse dia seguinte, depois da divulgação dessa reportagem da revista Veja, na qual o advogado de Mauro Cid fala em confissão do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Seguimos monitorando com Elis Barreto e também em Brasília seguimos monitorando a expectativa para o depoimento de Walter Delgatti Neto à Polícia Federal. Lembrando que ontem Walter Delgatti Neto prestou depoimento na CPMI dos atos de 8 de janeiro e citou a deputada federal pelo PL de São Paulo, Carla Zambelli. Ela negou qualquer pagamento feito ao hacker que prestou esse depoimento ontem à comissão. A Isabelle Saleme traz para a gente as manifestações da deputada até o momento. Isabelle, bom dia. Oi, Isabelle, de São Paulo, vamos agora ao Rio de Janeiro com a Rafaela Cascardo. Tem novidades sobre o caso Eloá, aquela menina de apenas 5 anos que foi morta na zona norte do Rio de Janeiro. Conta pra gente, Rafaela, bom dia. E a gente vai agora para aquele momento, no outro cantinho aqui do nosso estúdio. Vamos saber o que é destaque nesse momento no nosso site, cnnbrasil.com.br. É o momento em que a gente fica conectado com as várias plataformas digitais da CNN Brasil e também te traz o que é manchete hoje nos principais jornais de grande circulação do nosso Brasil. A gente começa então em conexão aqui com o nosso site. É um assunto que hoje vai dominar. Desde ontem estamos acompanhando informações com relação ao que diz este homem.
Walter Delgatti Neto, o hacker, hoje esperado para um novo depoimento à Polícia Federal. Ontem ele prestou o depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8 de janeiro e naquela oportunidade trouxe novas informações, citou novos nomes e informações que até então não tinham sido dadas à Polícia Federal. Por conta disso, um novo depoimento foi agendado hoje às 9 horas da manhã. Aqui para mais um detalhe com relação a esse pedido da defesa de Walter Delgatti Neto. Aqui a imagem do momento, então, em que ele presta esse depoimento à CPMI do 8 de janeiro. O que fez a defesa de Walter Delgatti Neto? Pediu a inclusão dele no programa de proteção à testemunha. Havia, inclusive, uma expectativa para um possível acordo de delação premiada. Tinha sido descartado esse acordo com a Polícia Federal. Após o primeiro depoimento que Walter Delgatti Neto prestou nessa semana à Polícia Federal, há 2 dias, na quarta-feira, o advogado dele conversou com a imprensa, disse que não haveria um acordo de delação premiada com a Polícia Federal, não descartou um acordo com outro órgão, porém agora o que a gente acompanha é uma nova estratégia da defesa. Walter Delgatti Neto, que está preso, está detido desde o início do mês de agosto, agora a defesa dele pedindo a inclusão nesse programa de proteção à testemunha. Um pedido feito ontem pela defesa do hacker. Também expectativa com relação principalmente à repercussão jurídica e política desse caso. Revista Veja trouxe em reportagem, em instantes, inclusive vamos trazer para você a edição da Revista Veja, na qual consta esta reportagem, na qual o advogado de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, fala sobre essa possibilidade, que Mauro Cid vai confessar que Bolsonaro mandou vender joias e recebeu o dinheiro vivo. Lembrando que César Bittencourt é o advogado que nesse momento acompanha Mauro Cid, é o terceiro advogado a assumir o caso. O primeiro advogado que assumiu a defesa de Mauro Cid foi Rodrigo Rocha, que é um nome que está ligado à família Bolsonaro. Porém, Rodrigo Rocha saiu do caso, na sequência veio o Bernardo Fenelon. Bernardo Fenelon ficou um período curto também com o caso, deu poucas declarações públicas e na sequência então César Bittencourt já conversou com a imprensa em outras oportunidades, inclusive aqui na CNN Brasil, e já durante essas entrevistas, nessa conversa com a imprensa, dava pistas com relação a essa confissão, quando ele dizia, por exemplo, que Mauro Cid apenas cumpria ordens. E agora vem, então, essa informação por parte da revista Veja, confirmada aqui pela CNN e pela Basília Rodrigues, que em instantes vai estar aqui com a gente, detalhando como foi essa conversa com o César Bittencourt. Agora, a informação de que sim, ele vai confessar que ele foi ao exterior vender joias a mando de Bolsonaro. Após reunião de Cid com o novo advogado, ele foi aconselhado, portanto, a abrir o jogo devido ao conjunto de provas reunidas até o momento pela investigação e a possibilidade de ser o maior responsabilizado. O que a Basília Rodrigues traz aqui pra gente nessa reportagem ao conversar com o advogado de defesa de Mauro Cid? De acordo com essa nova versão que será apresentada por Mauro Cid, Bolsonaro teria pedido para o auxiliar resolver a venda das joias. O dinheiro da comercialização teria sido repassado a Bolsonaro em espécie para não deixar rastro. O advogado defende que a confissão, por livre e espontânea vontade, tem a capacidade de atenuar a pena que pode ser imposta a Mauro Cid. E aí ele está falando até mesmo de um respaldo legal. Está previsto em lei que a confissão vai, de fato, determinar esse atenuante na pena, porém, de quanto será esse atenuante fica a cargo do juiz responsável pelo caso. A gente segue aqui o nosso passeio pelo site da CNN, também te informando com relação ao caso das joias, determinação do ministro Alexandre de Moraes. Ele autorizou a quebra de sigilo bancário de contas de Bolsonaro e de Mauro Cid nos Estados Unidos. A Polícia Federal solicitou essa medida ao ministro Alexandre de Moraes por meio de um acordo de cooperação internacional com o governo dos Estados Unidos. Temos aqui a apuração do Pedro Teixeira com relação à principal suspeita nesse momento. É de que as contas no exterior, nos Estados Unidos, elas teriam sido usadas justamente para receber os valores das vendas das joias no exterior, nos Estados Unidos. Portanto, então vem agora esse pedido da Polícia Federal
para que as investigações prossigam com relação ao caso das joias a partir da quebra dos sigilos bancário de contas de Bolsonaro e também de Mauro Cid nos Estados Unidos. E não só, estamos falando da família Cid, então do ex-ajudante de ordens e principalmente do pai dele. A conta do pai de Mauro Cid teria sido usada também nesse caso das joias, dessa venda irregular das joias no exterior. Aqui também alguns trechos, você pode acompanhar no nosso site, vamos trazer aqui também em destaque durante o Novo Dia, também durante essa nossa leitura aqui dos principais jornais do Brasil, os destaques da fala do que disse Walter Delgatti Neto à CPMI do 8 de janeiro. Aqui em destaque para você, quando houve um embate com o senador Sérgio Moro, em que Delgatti chegou a chamar o senador de criminoso contumaz. E aí o senador respondeu, bandido. É isso, um embate que daqui a pouquinho a gente vai te mostrar em vídeo. Estou aqui dizendo o que aconteceu, a manchete do nosso site, mas daqui a pouquinho algumas das declarações de Walter Delgatti Neto e o climão durante os trabalhos da comissão. Também sobre o pedido de Bolsonaro sobre grampo e código-fonte, e o hacker não respondeu aos questionamentos feitos pela oposição durante os trabalhos da CPMI ontem. Também você pode acompanhar um pouco do perfil do advogado de Mauro Cid, César Bittencourt, o que ele já disse, o que ele já vinha falando. Ele, como eu falava há pouco, o terceiro advogado a assumir o caso, a defesa de Mauro Cid. E constando aqui, informação para você com relação à Cracolândia. A polícia de São Paulo diz ter prendido o grande distribuidor de drogas da Cracolândia. O homem estava com cerca de 3 quilos de crack em tijolo, mais de 3 mil unidades de cocaína. E aí, portanto, a informação com relação à operação na Cracolândia. Bem, a gente volta aqui para a manchete, estampando mais uma vez para você o que é destaque agora no site cnnbrasil.com.br. Falamos bastante aqui sobre Mauro Cid, sobre essa confissão da participação dele no caso das joias e atribuindo o pedido de venda das joias a Jair Bolsonaro, ao ex-presidente. É informação confirmada pela CNN, mas que foi trazida... Mas quem trouxe em primeira mão foi a revista Veja. Aqui a capa da edição desta semana da revista Veja, a confissão. Detalhe exatamente para essa manchete, confissão, não delação premiada. É uma reportagem que ela foi assinada, a gente consegue aqui acompanhar, revista Veja, reportagem assinada pelas jornalistas Larissa e Marcela. Daqui a pouquinho eu trago exatamente os nomes corretos, sobrenomes, com relação à confissão de Mauro Cid. E aí eu destaco mais uma vez alguns atenuantes jurídicos, porque uma confissão, falava há pouco aqui na abertura do CNN Novo Dia, a confissão vai ocasionalmente provocar um atenuante da pena de Mauro Cid. Porém, esse atenuante, essa redução da pena fica a cargo do juiz responsável pelo caso. Não houve um acordo de delação premiada. O que acontece na delação premiada? Você assina essa delação premiada e já parte ali de um pressuposto de quanto essa pena será atenuada. É uma reportagem que você vai acompanhar aqui na revista Veja da Marcela Matos, agora sim aqui o nome delas, para não cometer qualquer engano, qualquer deslize. Marcela Matos e Larissa Borges, agora sim. Bem, o que diz essa reportagem? Cid vai apontar Bolsonaro como mandante no caso das joias. O tenente-coronel vai admitir que vendeu as peças nos Estados Unidos, que transferiu de forma clandestina o dinheiro e o empregou em espécie, entregou para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mauro Cid, lembrando, ele está preso de forma preventiva já há 3 meses numa cela do Batalhão de Polícia do Exército, lá em Brasília. Bem, pelos detalhes que ele pretende contar, ficará evidente que o presidente sabia sim que se não todos, ao menos alguns dos procedimentos adotados eram totalmente irregulares, outros criminosos mesmo. A questão do dinheiro, por exemplo, a venda dos 2 relógios de luxo rendeu $68 mil a essa organização criminosa que, segundo a Polícia Federal, usou a estrutura do Estado para enriquecimento ilícito. O novo defensor do ajudante de ordens conta que pretende se reunir com o ministro Alexandre de Moraes para tratar dessa confissão, que vai servir, como eu falava há pouco, como um atenuante na hora de definir uma possível pena a Mauro Cid.
é uma questão, está prevista no Código Penal, essa confissão espontânea, ela sempre é usada como um atenuante da pena, ao contrário da delação premiada, em que é fechado ali no acordo o quanto será essa redução da pena. Na confissão, esse tamanho dessa redução fica a cargo do juiz, diferentemente, portanto, do que acontece no caso da confissão, para deixar bem claro para você a diferença entre a confissão e a delação premiada. Então, todos os detalhes do caso, do que a Polícia Federal já sabe com relação ao que Mauro Cid pode falar, e um grande detalhe para o que o César Bittencourt, advogado de defesa de Mauro Cid, vem falando. São questões que derrubam grande parte da estratégia jurídica da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando, por exemplo, ele cita que o ex-presidente sabia que se tratava de uma operação irregular. Vamos acompanhar em instantes, como eu destacava há pouco, a Basília Rodrigues vai também trazer detalhes para a gente sobre como foi a conversa com o advogado de defesa de Mauro Cid. Bem, você vai acompanhar com a gente que essa é a manchete que hoje domina os jornais de todo o país. E aí uma associação de dois casos nos quais Bolsonaro está na mira. Estamos falando com relação a Mauro Cid, mas também com relação ao Walter Delgatti Neto. Temos aqui, Mauro Cid vendeu joias a mando de Bolsonaro, afirma advogada, era o que falávamos há pouco, mas a imagem que estampa a edição de hoje da Folha de São Paulo é Walter Delgatti Neto. A defesa de Mauro Cid afirma que Bolsonaro vai confessar ter negociado as joias nos Estados Unidos a mando do ex-presidente, trazendo, portanto, também a confirmação por parte do jornal Folha de São Paulo dessa revelação trazida pela revista Veja. Também o jornal Folha de São Paulo traz algumas das principais declarações de Walter Delgatti Neto à CPMI dos atos de 8 de janeiro. Entre elas, a de que Bolsonaro teria pedido ao hacker para forjar a invasão da urna eletrônica há poucos dias das eleições e para assumir um grampo que teria gravado conversas do ministro Alexandre de Moraes. A gente vai, inclusive, ouvir esse trecho quando Walter Delgatti Neto fala sobre esse grampo que teria ocorrido no exterior. Vamos ouvir. Então, mais trechos do que disse Walter Delgatti Neto. Agora, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai lá para Brasília, porque há pouco falávamos, então, sobre essa possibilidade trazida pela defesa de Mauro Cid com relação a uma confissão do ex-ajudante de ordens sobre a participação dele no caso da venda ilegal das joias no exterior, a pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Elis Barreto, conta pra gente o que temos de novidade com relação a esse assunto, o que disse o advogado de defesa de Mauro Cid, César Bittencourt. Vamos lá. Bom dia, Carol. Bom dia a todos.